Bom, pessoal, no último vídeo nós vimos que o trabalho de expansão era dado pela expressão trabalho menos a pressão de oposição ΔV, ok? E nós vimos também que o trabalho de expansão em mais de uma etapa, no caso a gente viu para 2 etapas, ele é maior que o trabalho em uma etapa, tá? No caso do trabalho em uma etapa, nós teríamos aqui uma isoterma, pressão V, pressão volume, ok? Temos aqui o V1 e a pressão 1, né? É a pressão em que o sistema se encontra no equilíbrio, né? no estado 1. Ao retirarmos um peso hipotético naquele cilindro lá, o gás ele se expandia contra uma pressão de oposição constante. Essa pressão de oposição constante é a pressão que ele obtém ao final do processo de expansão, a pressão de equilíbrio no estágio final. Tá? Então, olha, essa pressão é essa pressão aqui, P2. E o trabalho, devido à forma aqui dessa equação, o trabalho é dado por essa área aqui achurada. Ok? Em 2 etapas, nós vimos que poderíamos fazer o gráfico assim, olha. O sistema se encontra em um volume V1, no estado inicial, com uma pressão P1. Ao retirarmos um daqueles pesos, o sistema se expandia. Tá? E ia para um volume V'. E tínhamos aqui uma pressão P'. Então esse aqui seria o primeiro trabalho. Trabalho 1. Bom, se retirarmos aquele último peso, o sistema se expandia novamente contra uma pressão de oposição constante, chamada aqui P2, e tínhamos aqui um volume V2. Tá? Esse seria o trabalho 2. Ok? Então nós vimos que o trabalho em duas etapas era maior que o trabalho em uma etapa. Se pensarmos aqui um processo, aquele mesmo processo, nós teríamos aquele cilindro com paredes diatérmicas, tá? E vamos colocar aqui, por exemplo, 5 pesos aqui, olha, 5 pesos, tá? Tem aqui o gás com uma pressão P1, V1 e T, tá? O sistema está em um banho a uma temperatura T. E se retirarmos um dos pesos, o gás se expandiria contra uma pressão de oposição constante. Tá? Teria aqui, olha, o volume V1. Aqui é a pressão. Quando ele se expande, é contra essa pressão aqui constante, P'. Então esse aqui seria o trabalho 1. Bom, retirando aqui mais um peso, o sistema se expande novamente. Vou chamar aqui V' aqui. E aqui V2'. Aqui P1. E aqui P2'. Ok? E, consequentemente, se eu fosse retirando os pesos, teríamos uma figura desse tipo aqui, olha, se fizéssemos o gráfico. P3', V3', V4', P4 e aqui finalmente o V2, aqui P2. Tá? Então o trabalho seria a soma desses trabalhos efetuados em cada etapa. Então aqui seria o trabalho 1, o trabalho 2, o trabalho 3 e o trabalho 4. E o trabalho total seria a área achurada, né? Então podemos ver aqui que o trabalho que o sistema realiza em mais de uma etapa, ele é maior que o trabalho em uma etapa. A expressão para o trabalho
total. Aqui podemos escrever trabalho, seria somatório dos trabalhos de igual a 1 até 5. Vou simbolizar aqui com esse índice aqui I, cada trabalho em cada etapa, que é igual o mesmo somatório até 5, a pressão de oposição em cada etapa, vezes delta VI. Então essa é a expressão para o trabalho em várias etapas, de maneira geral aqui, tá? Se realizarmos esse procedimento, poderíamos pensar o seguinte, olha, nós temos o mesmo sistema, temos o cilindro novamente, com paredes diatérmicas, e vou colocar aqui um recipiente com um conjunto de esferas, tá? Então, inicialmente ele tem uma pressão P1, V1 e T. Está aqui no banho termostatizado. Então, olha, ao invés de eu retirar uma massa, eu vou retirar uma esfera, que corresponderia a uma pequena massa. Tá? Retiro uma esfera e permito que o sistema entre em equilíbrio. Retiro outra esfera e permito que o sistema entre em equilíbrio. Então, praticamente, nós teríamos essa figura aqui, olha. Dessa forma. O volume V1, a pressão P1. Aí, como essas esferas têm tamanho bastante pequeno, nós quase que não conseguiríamos ver aqui, olha, os pequenos degraus aqui formados, ó. E assim por diante, gente. E aqui o V2 e um P2. E o trabalho seria a área aqui desses pequenos retângulos. O trabalho total. Então, no limite de uma massa pequena, né, uma massa tendendo a zero, o trabalho é dado pela área abaixo aqui da curva, da isoterma. Ok? Então, no limite da massa tendendo ao infinito, ao infinitesimal, a uma quantidade infinitesimalmente pequena, o trabalho aqui é dado por essa área aqui, olha, logo abaixo da isoterma. Esse trabalho é chamado de trabalho reversível. E a expressão para o trabalho para uma dessas etapas infinitesimais aqui, olha, em um pequeno estágio aqui infinitesimal, é dado por dW, é igual a menos a pressão de oposição dV. Portanto, o trabalho reversível, nós calculamos ele fazendo aqui a integral do volume inicial ao volume final, né? V1 e V2. Pressão de oposição, ΔV. É claro, então, que devemos entender aqui como a pressão de oposição depende do volume, ok?